A paz do Senhor Jesus para todos, nesta manhã de quinta-feira. Hoje são 15 de 5 de 2025, Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia, passando aqui mais uma manhã para compartilhar uma palavra do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Eu quero desde já te desejar uma quinta-feira de paz, uma quinta-feira de livramento, que o nosso bom Deus te guarde tanto na entrada e como na saída. Que os olhos do nosso bom Deus te acompanhem, indo e vindo. Que neste dia, toda má notícia que iria bater em nossas portas, ela já caiu por terra, em nome de Jesus. Quero desejar a você, meu amigo, minha amiga, você que amanheceu preocupada, está aí um pouco ansioso, ansiosa, por mais uma batalha deste dia, por mais uma peleja nesse dia. Creia tão somente em Deus. Deus, Ele sempre nos dá um escape, Então descansa o teu coração, entrega na mão do Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Quero agradecer mais uma vez pelo nosso podcast de ontem. Estávamos aqui com o bate-papo conversando sobre família. O Espírito Santo ali nos leva a vários assuntos. Não foi nada sobre roteiro preparado. Ali o Espírito Santo vai nos guiando, a gente vai falando, conversando. E eu tenho certeza que cada palavra, cada assunto, cada tema dentro da conversa, eu tenho certeza que tem edificado alguma família, despertado algum esposo, alguma esposa, até mesmo um jovem que está começando em formação de família. Quero também agradecer a você que tem nos acompanhado. Claro, não me cansarei de agradecer. Você que tem deixado seus likes, você que tem compartilhado, muito obrigado. Que o nosso bom Deus te recompense a cada dia. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aí no rodapé do vídeo está escrito assim, inscreva-se, nos dá essa força aí para ajudarmos a cada dia no crescimento do canal. Mas nessa manhã, sem perca de tempo, eu queria bater um papo com você, porque Deus, Ele tem uma palavra para mim e para você. Não saia daí. Não mude o vídeo não. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Oremos. Pai querido, Pai santo, Pai amado, nesta manhã de quinta-feira, o Senhor tem nos concedido mais uma vez estarmos aqui para falar do Teu nome, para falar da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. E eu quero entregar este dia nas Tuas mãos. Guarda minha casa, minha família, nossa família, de toda sorte de perturbação. É tudo que eu te oro e já te agradeço na certeza da vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, livro de Daniel, capítulo 1, Daniel 1, versículo 8. Daniel 1, versículo 8. Eu vou ler a partir do 5. Daniel 1, 5. Diz assim: E o rei lhe determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe do eunuco lhe pôs outros nomes, a saber,
a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pedi ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Que lhe concedesse não se contaminar. Irmãos, propostas, desafios para preservar, para testar o nosso caráter. Eu cresci ouvindo isso aqui, ó. Eu não quero que minha filha ou meu filho ande com o filho de fulano, para que ele não siga o caminho errado de fulano, de cicrano. E a nossa geração, a nossa criação foi crescida ouvindo isso, crescendo ouvindo isso. Se eu andar com quem não presta, eu posso dar para o que não presta. E estamos diante agora de uma passagem que não se trata de adultos, se trata de jovens que não estavam num acampamento de carnaval, num retiro de carnaval, que não estavam em passeio em nenhuma ilha, mas sim eles estavam como cativeiro, como resgatado de guerras, prisioneiros. Estavam como prisioneiros em Babilônia. E quem vive esse momento sabe que é terrível. Prisioneiros de guerra, terrível. Foge de todo o seu contexto, rotina, de estar na sua casa, em sua liberdade. Foge. Aqui eles estão sem os pais, não sabe se os pais morreram, não sabe se o pai está ali também em Babilônia, em outro lugar. Um ambiente muito triste. A invasão de Nabucodonosor tirou desse jovem, escuta aqui, tirou desses jovens a sua liberdade, a sua rotina, tirou os pais, tirou os irmãos, os familiares, tirou a sua vida. Porque eles agora não têm mais vontade, não têm mais querer. Eles agora são escravos, eles são agora prisioneiros. Mas algo a gente vai descobrir que não foi tirado destes jovens. Foi o quê? O seu caráter. Aquilo um dia que os pais ensinaram a eles. Quando eles estão aqui em Babilônia, a princípio no palácio do rei, que o próprio rei mandou separar alguns dos nobres, e um deles era Daniel, Azarias, Misael e Ananias, o rei determinou ao eunuco Aspenaz que preparasse estes jovens para que eles viessem trabalhar daqui a 3 anos diante do rei. E os requisitos seriam: prepare eles comendo da mesma comida do rei, bebendo da mesma bebida do rei Nabucodonosor. Porém, isso ia de encontro aos princípios deles, de Daniel. Porque Daniel foi ensinado pelos pais, pela sua cultura, que eles não podiam se contaminar com iguarias alheias, com bebidas fortes, ou vinho. Ele foi ensinado.
E o que nos chama a atenção aqui é que o ambiente, e sendo que este ensinamento era para agradar a Deus, era em forma de obediência aos mandamentos de Deus, aos preceitos de Deus. Os pais ensinaram. E o contexto aqui fala que eles estão em miséria, prisioneiros. A cidade de Jerusalém foi invadida, queimada a fogo, portões queimados, muros derribados. Foi uma tragédia só. Muitos mortos, muitos choros, muito desespero. E nesse ambiente assim, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, ou alguém nos indaga, ou alguém nos pergunta: aonde está o teu Deus? Aonde está Deus que permitiu tudo isso? Isso é uma pergunta de afronta à nossa crença. É querer colocar em dúvida que o nosso Deus existe, que o nosso Deus não exista. Porque como é que pode um Deus que permite isso? O objetivo de Satanás é esse. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o Deus é o Deus tanto da bênção e também da correção. Deus estava corrigindo Israel por negligenciar os seus mandamentos, os seus preceitos, a sua aliança, o seu pacto. Era isso. Não era do agrado de Deus, mas a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. E neste ambiente que parece que Deus não existe, nesse ambiente hostil, nesse ambiente de tristeza, que tem tudo para não acreditar mais em nada, tem tudo para largar tudo, para chutar o balde. É neste ambiente que Daniel mostra uma tremenda fidelidade, tanto para com seus pais que o ensinaram e para com Deus. Quando chega aos ouvidos dele que ele tinha que se contaminar, em outras palavras, no literal, que ele tinha que beber do vinho, que ele tinha que comer da comida do rei, ele chama o eunuco ao canto e pede que lhe conceda que não se contamine. O que eu quero dizer para você nesta manhã, para mim, para você, que eu e você só erramos se a gente quiser. Você só se contamina se você quiser. Você só entra nesse joguinho de corrupção se você quiser. Você conhece os princípios que os seus pais te ensinaram? Nós conhecemos o princípio de trabalhar para conquistar. Não está em nós enganar, ludibriar, assinatura falsa, manipular, lesar consciência. Nós só erramos se a gente quiser, se você quiser. Só erramos, só nos corrompemos se você quiser. Porque a Bíblia diz, o texto diz que ele determinou, ele colocou no seu coração, assentou no seu coração a não se contaminar. Não existe, eu estava fraco, ele me enganou. Não. Você só entra nessa jogadinha aí se você quiser. Não tenha medo de perder porta de emprego. Não tenha medo de que a porta se feche, que jamais Deus permitirá isso. Uma vez você sendo fiel, o que você não pode é você entrar no jogo dessa última reunião que teve. Que proposta satânica! Para que você mude de cargo, para que você mude de setor. Você vai fazer isso que lhe pediram? Você vai fechar os olhos para a corrupção? Ou seja, você vai fechar os olhos para a justiça e vai arregalar o olho para a corrupção? Você só aceita se você quiser. Você receber essa proposta e essa proposta tirou o seu sono. Essa proposta deixou você um pouco pensativo.
Mas escute, existe um caráter em jogo, existe um princípio em jogo, um princípio que voinha ensinou ao pai, e o pai ensinou a você. E esses princípios são a herança mais valiosa que a família pode deixar para o seu ente querido. São princípios morais. Eu vejo tanta gente aí com heranças que os pais deixaram, de fazenda, de riqueza, mas o principal é o bom caráter. E eu quero dizer para você, meu amigo, que seu pai não te deixou nada financeiramente falando, mas ele te deixou um princípio de bom caráter. Não tenha vergonha de vender seu picolé. Não tenha vergonha de vender seu queimado no ônibus, suas iguarias no ônibus. Não tenha vergonha de ganhar as coisas honestamente. Tenha vergonha de você corromper os seus princípios. Tenha vergonha disso, de envergonhar a sua parentela, de envergonhar o seu pai, que te ensinou o caminho justo. Seu pai, o nosso pai nos ensinou, quem recebeu um troco a mais, devolva. Se você achou algo de alguém que você viu cair, devolve. Não se contamine. Devemos evitar o que eu vou falar. Andar com pessoas que tenham alguns costumes errados, mas não tenha ele como escruso, porque você pode sim ali com ele rapidamente. Você só não pode fazer o que ele faz. Você só não pode agir como ele age. Gente, isso aqui é um texto que merece a nossa atenção. Toda a Bíblia merece a nossa atenção, mas exclusivamente hoje. Eles iriam comer, não era qualquer comida não. Era a comida da mesa do rei. Mas Daniel determinou se alimentar com legumes. Imagine os senhores, estes jovens, passeando ali no palácio, no dia a dia, e batendo aquele cheiro do refeitório de Nabucodonosor, da Babilônia, aquele cheiro de comida, o frango assado, aquelas comidas da época, cheirando mesmo. E aí vem o eunuco, o senhor Daniel, hora do almoço, o que o senhor deseja? Ele, legumes. Quando é outro dia, senhor Daniel, o que é que o senhor deseja? Legumes. Ele colocou no coração. Quando você coloca no coração se corromper, meu irmão, deixe quem quiser te criticar, deixe quem quiser falar, deixe te chamarem de puxa-saco, deixe te chamarem de peru, só não se corrompa. Só não se corrompa. Existe um princípio que não tem preço dentro de nós, chamado caráter. E o caráter é um muro que é construído de vários anos. Vem da nossa infância. Vemos construindo este caráter, este bom caráter, blocos após bloco, cimento após cimento, construindo. É uma labuta para construir um bom caráter. Somos chamados de puxa-saco, somos chamados de tirado, de soberbo. As pessoas não nos entendem quando você não quer se contaminar, quando você quer ser diferente. Você constrói um muro e por causa de uma proposta de um dia, por causa de uma proposta de uma reunião, por causa de uma proposta diabólica, você pode destruir todo esse seu bom caráter apenas em um dia. Nós temos, por exemplo, a história agora aí, os acontecimentos daquele juiz, a princípio, apareceu na mídia com uma boa reputação, demonstrando ser um juiz justo, que aquele que era culpado não passava desapercebido,
Eu até acompanhava eles nas redes sociais. Em uma simples noite, gente. Em uma simples noite, ele jogou tudo por água abaixo. Não vou dizer que ele agrediu aquela moça, porque eu vejo eles dois caindo. Mas enfim, a mídia não perdoa. As redes sociais não perdoam. Hoje a imagem dele é o inverso. Foi o que Daniel preservou. Tanto que depois de anos que Daniel está ali no palácio, o rei Belsazar tem uma visão de um dedo escrevendo na parede, ninguém sabia interpretar o que estava escrito. Mandaram chamar Daniel e quem manda chamar pergunta: tu és Daniel, aquele dos cativos? Em outras palavras, tu ainda é o mesmo, Daniel? Daqueles cativos que meu pai trouxe de Babilônia há anos atrás? E ele era o mesmo. Porque quem sabe cultivar o seu bom caráter, ele é o mesmo hoje, o de ontem e o do amanhã. E o que você não pode é jogar fora o seu bom caráter por causa de propostas indecentes, que parece ser boa, mas pode destruir o seu caráter. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem, não nos causa dores. A bênção do Senhor, ela vem e não nos trará dano. Então pense direito. Pense direito. Não veja você exercendo no outro setor. Não veja você já curtindo os benefícios dessa proposta. Mas eu quero que você reflita se tudo der errado. Você jogará o seu bom caráter, a sua profissão, perderá. O que o ser humano nunca deveria perder é a credibilidade. Perdendo a credibilidade, você perde tudo. Perdendo a credibilidade, você perde amigos, perde irmãos, por causa de não saber preservar os seus princípios, a sua moral e o seu caráter. Melhor um pouco com Deus do que um muito sem Deus. Melhor um pouco com bom caráter do que um muito por ser um mau caráter. Pense nisso. Pense nisso. Você sempre viveu na dependência de Deus? E por que está perdendo o seu sono com essa proposta? Esquece. A Bíblia diz que os lábios da mulher estranha é mais suave do que o favo de mel. Mas o seu fim é mais amargoso do que o fel. A sua esposa confia em você. Evita o caminho daquela mulher. Evita o contato dessa mulher. Você já percebeu que quando ela puxa a conversa com você no telefone, no WhatsApp, ela está levando essa conversa para uma proposta? E José, filho de Jacó, que foi vendido para o Egito, ele nos dá um grande exemplo acerca de não querer se contaminar. Quando a mulher de Potifar deu em cima dele, ele não ficou, ele fugiu. Bloqueia este número, exclui essa pessoa do seu celular, porque a conversa está caminhando para um grande laço, e este laço pode destruir o seu caráter. Que Deus abençoe com esta palavra hoje e para todo sempre. Continue orando pela minha vida, continue orando por este projeto. Mantenha sempre o seu caráter e assim você terá sempre credibilidade. Deus abençoe.